Na cruz, tradicionalmente, nós nos lembramos de 7 palavras que foram ditas pelo Senhor. 7 frases. Dentre estas 7 frases, eu gostaria de meditar em 2, que está lá em João, capítulo 19, versículo 28 ao versículo 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ó Deus, mais uma vez na Tua presença, clamamos humildemente pela ação do Teu Santo Espírito em nós, iluminando-nos, levando-nos a meditar na Tua Palavra e fazendo com que os princípios que serão expostos ganhem guarida em nossos corações e mudem o nosso viver para a glória do Teu santo nome e para a alegria do Teu povo. No nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Redentor Jesus Cristo, oramos. Amém. Quão expressivo, quão trágico, o quadro pintado pelo apóstolo João. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Observe o contraste. Aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o autor da vida clama: tenho sede. O verdadeiro Deus poderia ter e fazer tudo com apenas um pensamento. Afinal, Cristo Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e como verdadeiro Deus, ele poderia fazer tudo. Afinal, um dos atributos da divindade é a onipotência. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito o cuspe de seus acusadores retornarem às suas próprias faces. Com um arquear de uma das sobrancelhas, ele poderia ter paralisado a mão dos soldados. Com apenas um gesto, ele poderia ter tomado a água mais refrescante do mundo. No entanto, Jesus nunca usou os seus poderes divinos para o seu conforto pessoal. Antes, ele clama na cruz: tenho sede. E este clamor não é um apelo por compaixão, nem um pedido para que seu sofrimento seja atenuado. Mas aqui nós temos a expressão da intensidade do que Cristo estava sofrendo, da intensidade das agonias que ele estava passando. O Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Eterno, sente a necessidade mais básica e essencial à vida humana. Ele sente sede. E por que ele teve de sentir sede? Bem, ele sentiu sede porque aquele que era verdadeiro Deus e que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem. Ele tem todos os atributos divinos e tem todas as características essenciais ao homem, à humanidade. No entanto, sem pecado, por uma razão óbvia. O pecado não é um atributo essencial à natureza humana. Afinal, Adão e Eva, quando foram criados num estado de inocência. Não tinham pecado e eram plenamente humanos. No céu seremos plenamente humanos, mas sem pecado. Então observe,
o pecado não é um atributo essencial à natureza humana. Mas aquilo que é essencial à natureza humana, Jesus Cristo tinha. Todos os atributos essenciais à natureza humana estavam presentes na pessoa de Cristo Jesus. Aspectos de finitude, tais como sono, fome, sede. Portanto, Jesus Cristo tem sede porque Ele é verdadeiramente homem. E por ser verdadeiramente homem, o autor de Hebreus declara: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O fato de Jesus Cristo ser verdadeiro homem nos traz alguns ensinos preciosos. Como? Ele sente a nossa dor. Ele sabe o que é sofrer. E por isso Ele se compadece de nós. Provavelmente eu já tenha citado esta história aqui, de quando Spurgeon estava num trem, o pregador Spurgeon, pregador do século XIX, e um homem sentou-se ao lado dele, esticou a perna estava quebrada, e apoiou no banco da frente que estava vazio. Passou então um guarda responsável pela ordem do trem e falou: por gentileza, o senhor poderia tirar a perna do assento? O homem replicou: mas o assento está vazio, eu achei que eu poderia descansar minha perna aqui, afinal ela dói muito. E o guarda disse: não interessa, o senhor tem que tirar a sua perna daí. O homem tirou e depois de alguns minutos ele começou a sentir o latejar na sua perna, a dor aumentou e mais uma vez ele esticou e por mais uma vez o guarda passou e deu outra bronca nele. Conclusão de Spurgeon: o guarda nunca tinha quebrado uma perna. Quem passa pelas mesmas coisas é inclinado à empatia, ao se compadecer. E Cristo Jesus se compadece de todas as nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo se fez homem para ser um intercessor capaz de reconciliar o homem com Deus. Repare, por ser homem, Ele pode se compadecer das nossas dores. Por ser homem, Ele é um intercessor apto para fazer essa mediação entre o homem e Deus. Anselmo, teólogo dos primeiros séculos, já havia dito: convinha que o nosso Redentor fosse verdadeiramente homem, porque era o homem que estava em dívida com Deus. O homem deveria ser representado. Convinha que ele fosse também verdadeiro Deus, porque só Deus pode satisfazer aquilo que Ele mesmo exige. Mas foquemos agora em sua humanidade. Ele se fez homem para ser um intercessor capaz de reconciliar o homem com Deus. O Verbo se fez carne e por isso pode também se compadecer das fraquezas humanas. Logo, a encarnação nos mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano, pois sendo Ele homem, para interceder pelos homens, Ele sentiu dores, Ele passou pela finitude, Ele sofreu, a ponto de ser chamado de homem de dores, que sabia o que era sofrer, e por causa disso tudo, Ele se compadece de nós. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado por dias difíceis, de enfermidade, privação financeira, dor por conta do luto, a dor de ver um parente, um irmão, uma irmã no hospital,
sendo torturado ou torturada por esta terrível doença que está se espalhando pelo mundo, que se espalhou pelo mundo. E talvez você tenha se sentido incompreendido, mas eu te garanto, Cristo conhece as suas dores. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é luto. Ele chorou por conta da morte de Lázaro. Cristo Jesus sentiu na pele afrontas, humilhações, desprezo. Ele sabe o que é sofrer e por isso Ele pode se compadecer de nós. E Ele também, por ser verdadeiramente homem, Ele intercede por nós diante de Deus. Ele nos é o nosso representante. Porque Jesus teve sede? Porque Ele era verdadeiramente homem. Porque Ele era verdadeiramente homem? Porque Ele estava ali para representar. Ele veio ao mundo para representar os seus eleitos, homens e mulheres. E em sua natureza humana, Ele foi privado, Ele passou por dores e tribulações, e por isso Ele pode se compadecer das nossas dores. Por isso nós sabemos que o nosso Deus não é indiferente à nossa dor, aos nossos sofrimentos. Ele teve sede também e principalmente para que se cumprisse as Escrituras. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. E a que trecho ou trechos que João está se referindo? A que parte das Escrituras Jesus cumpre? O Salmo 22. O seu vigor secou-se como um caco de barro. A sua língua se apegou ao céu da boca. É o que nós lemos no Salmo 22. Em sua angustiante sede, lembramos também do Salmo 69, versículo 21, que diz: por alimento lhe deram fel, e em sua sede lhe deram a beber vinagre. Quem é o homem crucificado na cruz que diz ter sede? Seria mais um criminoso, um inimigo de Roma? Um mártir apenas? Não. Ele não é nada disso. Ele é, afinal, o cumprimento das Escrituras. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o servo sofredor, levando sobre si as nossas enfermidades e dores. Ele é o ferido de Deus, o oprimido, o transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele é aquele que tomou sobre si todo o sofrimento, a fim de que seus eleitos fossem sarados. Ele é o cumprimento das Escrituras. Ele é aquele ponto na história da redenção em que todas as profecias se convergem. É desta forma que Cristo Jesus cumpre as Escrituras. Através da sua obra na cruz, Ele salva os seus eleitos e declara que Ele é o cumprimento de todas as profecias, de todas as promessas. Quando Deus, a fim de prover vestes para Adão e Eva, através de peles de animais, isso apontava para Cristo Jesus. Abel, aquele que morreu mudo, não falou nada, isso apontava para Jesus. O cordeiro, ou cordeiros que foram imolados na Páscoa, tudo isso apontava para Jesus. O tabernáculo, os sacrifícios, tudo isso apontava para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está sendo imolado em favor dos seus eleitos, para que estes tivessem salvação eterna. Ele teve sede para se cumprir as Escrituras. Ele morreu naquela cruz para consumar o plano eterno
de Deus, que levaria os eleitos, escolhidos desde a eternidade, à salvação eterna. Jesus Cristo teve sede, porque era verdadeiramente homem. Jesus Cristo teve sede, porque isto fazia parte do plano de Deus, era para se cumprir as Escrituras. E Ele teve sede para que jamais tivéssemos sede novamente. Mas não sede física, sede espiritual. Ele teve sede para que fôssemos saciados espiritualmente. Em sua angustiante sede, Jesus ingere uma bebida ácida. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Diferentemente do vinho e mirra, recusado por Jesus no capítulo 27, que nós lemos, este vinagre, que na verdade era conhecido naquele período como a polska. A polska era um vinho barato, bebido pelos soldados. Era como se fosse um Red Bull da época. Ele dava um novo ânimo, era um energético. E a ideia aqui não é boa. Não tem como objetivo aplacar as dores de Cristo Jesus. Mas era comum que os soldados fizessem isso com os prisioneiros, porque quando o prisioneiro estava prestes a desmaiar de dor, a desfalecer, eles davam esse energético, esse vinagre, a polska, e o prisioneiro tinha um novo ânimo. Para quê? Para sentir mais dor. Para ser ainda mais afligido e torturado. Era um modo, portanto, de prolongar o sofrimento do prisioneiro. Mas o gosto do vinagre não era em nada semelhante com o gosto amargo do cálice da ira de Deus. E Jesus bebeu este cálice até a última gota. Ainda que no Getsêmani ele tenha orado: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por fim, ele declarou confiadamente: todavia seja feita a tua vontade. E após beber o cálice amargo da ira de Deus, ele declara: está consumado. No grego, esta frase, está consumado, é uma palavra só, tetelestai. E dentre seus vários usos na antiguidade, eu cito os principais. Esta palavra era usada quando alguém terminava um trabalho. Então imagine um filho recebendo a incumbência de um pai de fazer um determinado trabalho. Ele terminava, se aproximava do pai e dizia: tetelestai, acabei, fiz o trabalho, está completo. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu a tarefa que o Pai lhe havia dado. A tarefa de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Tetelestai também era usado quando alguém quitava uma dívida. Quando alguém pagava uma conta, o credor colocava um carimbo sobre o documento: tetelestai, ou seja, está pago. Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. Ele pagou a dívida, a lista de acusação que nos era contrária. E Ele o fez com seu sangue. Tetelestai era uma expressão usada também quando um escravo era comprado. Quando todo o preço era pago, carimbava-se um documento com a palavra tetelestai, está totalmente pago. Jesus Cristo é aquele que cancelou a dívida que era contra nós, removendo-a inteiramente e cravando-a na cruz. E através deste pagar de dívida, se fazer maldição em nosso lugar,
Ele nos liberta da escravidão do pecado. Nossa eterna redenção não foi somente para perdão do passado escravo, mas para a liberdade de viver uma nova vida. E liberdade na palavra de Deus não é fazer o que se quer, mas fazer o que é certo. Agora libertos do pecado, temos o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de liberdade de fato, uma vida de obediência a Deus, como evidência e expressão de que fomos alcançados pela obra redentora de Cristo Jesus. Com sua morte na cruz, Cristo cumpriu sua missão de ser nosso Redentor. Pagou completamente a nossa dívida, nos livrou da escravidão do pecado e nos deu verdadeira liberdade. Ele sofreu o que o homem deveria sofrer. Ele tomou o cálice que o homem deveria beber, para que então pudéssemos beber o cálice da salvação, o cálice transbordante do amor de Deus, porque Deus expressa o seu amor no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, vemos Cristo tomando sobre si o castigo que merecíamos. Na cruz, vemos Cristo conquistando a nossa paz por meio da sua angústia, nosso sorriso por meio de suas lágrimas de sangue, bebendo o cálice da ira, para que pudéssemos beber o cálice da salvação de Deus. E você quer exigir o que mais de Deus? Será que o sacrifício de Cristo não lhe é suficiente? Será que a salvação eterna não é suficiente para você? A graça nos faz mais gratos e menos murmuradores. Esses dias, a minha mãe estava um pouco desanimada, né? Falei, mãe, está tudo bem? Tô, mas eu estou um pouco triste. Mas por que essa pandemia? Falei, mãe, a senhora tem um teto, tem filhos. Graças a Deus a gente está com saúde. É uma vergonha para nós reclamar da vida, comparado com tanta gente que sofre. Mas a verdade, meus irmãos, é que este argumento ele ainda é superficial. Porque ele não passa desta vida, ele ainda está ligado a referenciais materiais. O ponto é que se ela ou qualquer pessoa não tivesse mais nada neste mundo, nem filhos, nem saúde, nem estabilidade financeira, por ser uma redimida, ela teria ainda a maior alegria que se pode ter neste mundo, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas nós somos tão ingratos. Estou me referindo a todos. Me incluo porque, por vezes, reclamamos por coisas tão pequenas, nos esquecendo que Cristo Jesus sofreu intensamente as angústias do inferno, para que nós não sofrêssemos essas angústias eternamente. Será que isso não lhe é suficiente? O que mais você quer da parte de Deus? Lembre-se, tudo o que temos é por graça, não temos direito algum diante do Criador. A única coisa que merecemos, Ele não nos dá, que é o inferno. O que Ele nos dá é graça, favor imerecido, no ato de Cristo Jesus morrer por nós. No entanto, aquele que morreu, ressuscitou. O túmulo frio não pôde detê-lo. A morte não teve a última palavra.
Ao terceiro dia ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é evidência de que o sacrifício que ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. É a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. É por isso que a nossa certeza, a nossa esperança estão bem estabelecidas. É por isso que sabemos que por causa do sacrifício de Cristo Jesus, cada coisa ruim que aconteceu ou acontecerá conosco nessa vida, são apenas uma tênue sombra do inferno que você e eu jamais veremos por causa de Cristo Jesus. E porque Ele ressuscitou, aquele que padeceu no Salmo 22, é o mesmo que agora, ressurreto, conduz as suas ovelhas às águas tranquilas, no Salmo 23, que refrigeram a nossa alma. Aquele que teve sede, quando levantado na cruz, é o mesmo que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que teve sede é o mesmo que depois de ressurreto e glorificado, em sua ascensão envia o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, de modo que aquele que nele crê, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas em seu interior. Meu irmão, minha irmã, nós podemos passar por diversas tribulações, de diversas ordens, mas nós temos a certeza de que a nossa esperança está bem estabelecida. Cristo Jesus morreu em nosso favor, ressuscitou, venceu a morte, seu sacrifício foi aceito por Deus Pai. Ele nos é a garantia de que esses sofrimentos terão fim. E esta certeza faz com que tenhamos acesso à paz que excede todo entendimento, ainda que estejamos passando por tribulações e adversidades. Conclusão: ele teve sede porque era homem. E esta informação nos é importante, porque nós sabemos que ele intercede por nós e se compadece das nossas dores. Ele teve sede para se cumprir as Escrituras. Isso nos é importante, porque lembramos que ele é o Messias sofredor. Ele é o cumprimento das profecias e das promessas veterotestamentárias. E ele teve sede para que jamais tivéssemos sede novamente. Ele tomou sobre si a ira que nos era destinada para nos reconciliar com Deus e trazer a paz. Por uma vida que não vivemos, por uma morte que não morremos, na vida de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, descansará para sempre a nossa alma. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador.